Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 3 e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de carries. Mais especificamente, nesse momento nós vamos falar um pouco sobre arrays. Nas últimas aulas nós falamos um pouco de forma bem resumida e bem breve sobre algumas funções de buscar faixas de valores em um array. Por exemplo, nós falamos sobre a instrução cifrão in. Só para a gente relembrar, essa instrução ela é responsável por buscar uma faixa de valores dentro de um array. A gente pode utilizar ela para outros tipos de variáveis ali também dentro do MongoDB, mas vamos focar um pouco aqui voltado na questão dos arrays. Então, como que a gente utiliza, qual que é a função, só para a gente relembrar, dessa instrução in? A sintaxe básica dela, dentro do find, ali, a gente tem um objeto, e aí dentro desse objeto nós temos normalmente o nome do campo que nós estamos buscando, o nome do campo que nós queremos fazer a consulta, que no nosso caso é o array, dois pontos, abro outra chave, abro um outro objeto, e aí eu tenho a instrução in, dois pontos, e aí eu tenho um array com as várias faixas de valores que eu quero buscar. Lembrando que essa instrução in, ela funciona bem semelhante ao ou. Então, por exemplo, eu tenho aqui o valor 1, o valor 2, o valor 3 e assim por diante. E na hora da busca, na hora de fazer a busca dentro dos documents, ele vai fazer a busca de todos os documentos que possuem o nome do campo com o valor 1, ou o nome do campo com o valor 2, ou o nome do campo com o valor 3. Então, qualquer um desses três valores, se existir no nome do campo, ele vai buscar. Não necessariamente tenha que ter os três valores, mas apenas um desses valores já é considerado verdadeiro aí para o retorno da busca. Então, um exemplo que a gente utilizou seria db.pokemons.find, e aí a gente abre o nosso objeto e o nome do campo que a gente tem ali dentro de cada Pokémon, dentro de cada document, que é um array, é o types. Então, types, dois pontos, abro um novo objeto in. Então, por exemplo, eu quero buscar todos os Pokémons que sejam ou do tipo fogo, tipo fire, ou do tipo água. Essa seria a instrução, Só para a gente reduzir um pouco a nossa visualização, vamos criar o projection aqui também, que ele vai falar que nós não queremos ver o underline ID, então 0. Nós queremos ver o name do Pokémon. E nós queremos ver também o types, para verificar se essa busca está funcionando normalmente. Certo? Aqui tem um erro, A nossa base de dados não chama Pokémons, ela chama Pokémon. Então eu vou copiar aqui a minha instrução. Vou colar e dar Enter. No nosso caso aqui, a gente pode visualizar. Ele buscou todos os Pokémons que sejam ou do tipo Fire, nesse caso aqui é apenas do tipo Fire, ou do tipo Água, que nesse caso aqui é apenas do tipo Água e não é do tipo Fire. A gente poderia ter um que é do tipo Fire no tipo Water, é meio difícil, Porque talvez não tenha como ser fogo e água ao mesmo tempo, mas talvez se tivesse aqui, a gente poderia, essa busca também retornaria. Então ele busca ou um ou o outro. Uma outra instrução também que a gente viu é a instrução in ou not in. Seria fazer a busca de um elemento que não tenha nem o tipo fogo e nem o tipo água. Então se a gente fizer a cópia dessa instrução novamente, eu apenas troquei o in pelo in, abro o terminal, vou limpar aqui, colo a instrução e dou Enter.
Então, se a gente olhar todos os pokémons que foram selecionados, eles não têm nem o tipo fogo e nem o tipo água no seu types aqui dentro dessa instrução. Beleza? Então, essa é a ideia da instrução IN. Uma outra instrução que a gente tem, que ela é bem semelhante ao IN, só que ela funciona, ao invés de ela funcionar como um OU na faixa de valor, ela funciona como um E, um AND, seria a instrução ALL ao invés de IN. Ela tem a mesma sintaxe, então ao invés de utilizar IN, eu vou utilizar a instrução ALL. E aí eu tenho um array com todas as faixas de valores. E qual é a diferença do IN para o ALL? Essa instrução ALL, ela funciona, como eu falei para vocês, como um AND. Então ele vai obrigatoriamente precisa ter o valor 1 e também o valor 2 e também o valor 3 para que seja selecionado. Então nesse caso aqui a gente pode substituir a nossa instrução pelo ALL. Tá? Então eu quero buscar todos os pokémons que sejam do tipo Fire e também do tipo Water, que seria tipo fogo, e do tipo água. Vamos ver se tem algum? Vou copiar minha instrução. Então aqui, ó, a instrução ALL, ela é como se fosse uma faixa de valores que contenha todos os valores que eu acabei de colocar aqui. Então se a gente for lá no terminal, colar essa instrução e der Enter, ó, a gente tem, achei que não tinha, mas tem aqui um Pokémon, nome Volcanion. Ele é do tipo fogo e também do tipo água. No nosso caso aqui eu tenho apenas um Pokémon retornado, porque apenas esse Pokémon ele pertence aos dois tipos, tá? Então, se a gente fizer uma comparação entre os tipos aqui, nós temos o IN, que ele vai selecionar todos os elementos, ó, seleciona todos os documents que possuem uma das faixas de valores. O NIN seleciona todos os documents que não possuem nenhuma das faixas. E por fim, o ALL, que ele seleciona todos os documents que possuem exatamente todas as faixas de valores. Então essa é a diferença entre essas três instruções aqui que nós acabamos de ver: IN, NIN e ALL. Beleza? Falando um pouco ainda sobre arrays, vamos supor que nós queremos selecionar um Pokémon ou todos os Pokémons baseado na quantidade de elementos que eles possuem dentro de um array. Então, no nosso caso, a gente tem aqui a única instrução dentro do document que é um array é o types. Então, vamos falar um pouco ainda sobre o types. Então, vamos supor que nós queremos selecionar todos os Pokémons baseado na quantidade de itens no array. Qual que é a instrução que nós utilizamos, né? Qual que é a instrução que ela significa tamanho ou quantidade? No nosso caso aqui, nós vamos utilizar a instrução size, tá? Essa instrução verifica a quantidade na carry, certo? Então, qual que seria a sintaxe básica dela? Nós teríamos o objeto ali, por exemplo, dentro do find, o nome do campo, que seria o array, abro um novo objeto e dentro desse objeto eu coloco a instrução size, 2 pontos, e aqui a quantidade de elementos que eu quero fazer a busca. Então, por exemplo, eu poderia
falando isso na prática, db.pokemon.find, eu coloquei bd, né? db.find. Qual que é o nome do campo que pertence a um array? Types. Abro um novo objeto e aí eu coloco a instrução size, 2 pontos. Então vamos supor que nós queremos selecionar todos os pokémons que tenham apenas um tipo. Então, por exemplo, se ele é do tipo fogo, ele não tem mais nenhum tipo. Se ele é do tipo água, não tem mais nenhum tipo. Então aqui a gente coloca o valor, o tamanho do array que nós queremos buscar. Então no nosso caso, 1. Eu vou colocar aqui o projection para facilitar a nossa vida aí. Na visualização, não quero visualizar o ID, então 0. Quero visualizar o name, então 1. E quero visualizar o types, para a gente visualizar o resultado se está tudo correndo da melhor forma. Então copio a minha instrução e vou para o terminal. Colo a minha instrução e aí eu dou Enter. Agora se a gente visualizar, ó, todos os pokémons que foram selecionados, eles têm apenas um tipo. Então ele não é do tipo fogo e água, ou fogo e outro tipo. Mas ele tem apenas um, tamanho 1. Se eu mudasse essa instrução, por exemplo, eu viesse aqui para o tamanho 2. Copio a instrução. Colo e dou Enter. Agora ele vai selecionar todos os pokémons que tenham 2 tipos. Né? O tamanho do array seja 2, ou seja, tenha 2 elementos armazenados ali dentro do array. Aqui eu tenho 2 tipos, 2 tipos, 2, 2. Todos eles têm 2 tipos. Se eu digitar it e visualizar mais pokémons, né, porque ele limita a visualização de 20, a gente vai visualizar que a gente tem apenas 2 tipos em todos os pokémons selecionados por causa justamente do size que nós acabamos de adicionar aqui. E aí a gente pode usar a criatividade para fazer as nossas consultas de acordo com a necessidade. Posso ter várias instruções ali utilizando o OR ou o AND, né, que nós vimos na aula passada, combinando ali cada instrução. Então no primeiro objeto ali do OR eu tenho o size, né, buscando através do size. No segundo objeto eu tenho buscando através do all ou do in. Então a gente pode fazer uma combinação, usar a criatividade aí de acordo com a necessidade para trabalhar com os arrays, buscar uma faixa de valores, buscar a quantidade de itens ali dentro de um array. Isso facilita bastante as nossas buscas e ajuda aí sempre que houver uma necessidade. Beleza?